1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Aí diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Quem é o mediador? Cristo Jesus, homem. Ou seja, não é um homem qualquer, não é um líder religioso, é Jesus. Outro ponto que eles combatiam era a salvação pelas obras, principalmente Lutero, por causa da questão das indulgências. As pessoas pagavam certificados de indulgência na Alemanha, e às vezes alguns conseguiam um título de indulgência, de perdão dos pecados por resto da vida. Eles podiam pecar rolo que já estavam no céu. Ou seja, a igreja vendia títulos para o céu. Assim como hoje existem igrejas que vendem lençol ungido, cobertor ungido, toalha ungida, óleo ungido, sal ungido, feijão ungido, arroz ungido, pão mercado ungido. Lá no passado, eles também vendiam algumas coisas. Tá bom? A principal era o certificado de salvação. Também vendiam pedaços da cruz, vendiam pedaços do osso de Jesus, vendiam dentes de Jesus. Então o que é feito hoje era feito no passado. Uma roupagem um pouco diferente. E por isso Lutero se indignou na Alemanha. Quando Lutero foi fazer o seu doutorado, porque você tem que entender que Lutero ele era um padre católico, ele era um fiel da igreja católica, ele não era uma pessoa revoltada contra, ele era a favor. Ele era fiel, ele era padre, ele ia à missa, ele fazia a missa. Lutero ele era professor de uma escola na cidade de Wittenberg, na Alemanha, ele era professor catedrático, fez doutorado, estudou, ele defendia a igreja. Quando ele diz que a salvação era pela graça, isso está errado. Então Lutero, a reforma começa quando ele sai da Alemanha e vai para Roma, falar com o Papa e mostrar os erros. Ele diz assim: eu sou doutor, eu posso mostrar. O Papa vai me ouvir, ele vai aceitar e nós vamos formar a igreja. Só que o Papa não o recebeu. E ao ele ver a corrupção da igreja em Roma, ele voltou para a Alemanha desacreditado de tudo. E aí começou dentro da faculdade, que era a faculdade católica, a pegar. Até aí não, até aí foi quer falar nada. Mas quando ele não foi recebido, ele começou a falar, e isso uniu o país todo contra. E a questão foi exatamente a salvação pelas obras. Esse é o ponto principal. As penitências e indulgências também, como a gente já falou, a ideia de orar tantas vezes para ter perdão dos pecados, de se autoflagelar, eles ainda fazem até hoje. Existem pessoas que em dias sagrados colocam o corpo na cruz, pregam as mãos, os pés. Em vários países da América Central isso ainda é feito hoje. Se tiver curiosidade, entra no YouTube, você vai ver várias reportagens que mostram isso. Pessoas que fazem autoflagelação acreditando que desse jeito tem uma salvação. Na verdade, a Bíblia não ensina isso. Isso também foi um dos pontos que a reforma contrária. Além disso, a autoridade final da igreja, ou seja, a tradição, assim, da Bíblia. Porque existe um voto canônico papal que diz que a tradição da igreja está acima de qualquer tipo de conhecimento ou de ensinamento bíblico. A tradição ela é, portanto, mais forte que a Bíblia. E contra isso também os reformadores eles se viraram, porque eles não concordavam com isso. Então a reforma, irmãos, depois que houve um grande início, Lutero pregou lá na Alemanha as suas 95 proposições contra a igreja católica e contra as indulgências. Depois que ele fez isso, houve um boom de crescimento da reforma, mas, por incrível que pareça, a reforma parou em Lutero, Calvino, Zwinglio, Benno Simons e aqueles lá que nós mostramos aqui. A reforma ela quebrou a supremacia da igreja, ela restaurou o estudo básico da Bíblia, mas ela, mesmo promovendo a justificação pela fé, ela deixou outras verdades para trás que deveriam ainda ser restauradas. Lutero mesmo, ele dizia, por exemplo, que o livro de Tiago era epístola de palha, deveria ser queimado, só porque o livro de Tiago falava sobre a importância da lei. Ele falava, nesse livro aí a gente não serve para mim, tem que ser queimado, presta para lá. Porque Lutero se tornou assim totalmente radical, falando que a lei de Deus já não tinha mais valor nenhum. Mas muito bem, vamos continuar aqui. Outras verdades que não foram restauradas, por exemplo, a questão do batismo por imersão, como nós vimos, isso aí foi restaurado por Benno Simons, não por Lutero, nem por Calvino. A questão da imortalidade condicional da alma, porque essas igrejas aí, assim, muitos protestantes hoje seguem a mesma tradição, creem que a pessoa morre ou não morre, porque o seu corpo morre, mas o seu espírito vai para o céu. Essa é uma ideia totalmente platônica. Você tem vida sempre. E na realidade, se você for mal ou bom, você vai ter vida eterna.
A Bíblia diz que os justos recebem a vida eterna, não os ímpios. Mas de acordo com essa crença, todos têm a vida eterna. Por que todos têm a vida eterna? Porque ou você vai ter a vida eterna no céu, ou vai ter a vida eterna queimando fogo. Não é vida eterna de qualquer jeito. Não vem me falar que só porque está queimando não é vida eterna, ou só porque está sendo punido. Porque hoje existe uma corrente do protestantismo e do pentecostalismo que diz que a pessoa não vai queimar eternamente, porque Deus não é mau o suficiente para queimar a pessoa eternamente. O que Deus vai fazer é punir a pessoa eternamente. Então é a vida eterna de qualquer jeito. Quer ser fiel a Jesus ou não. Porque ou é tendo uma condição eterna ou tendo a vida eterna no céu. Além disso, também o sábado do sétimo dia, como recordação da criação e salvação, sendo dedicado à adoração. Isso aqui é outro ponto que precisava ser restaurado. E por não ter sido restaurado, é que no século XIX surge com toda a força também a crença da evolução, que é uma contraposição total à ideia da própria existência de Deus. E hoje a igreja se levanta ainda dizendo que realmente a evolução está correta, que Deus não tem mais uma margem para criar o mundo em 6 dias. Então o poder de Deus também se torna muito mais limitado. Mas a Roma caiu. Logo depois da reforma veio a derrocada de Roma. A prisão do Papa Pio VI pelo general de Napoleão Berthier foi o fim da profecia dos 1260 dias. Isso no ano de 1798. Aqui nós temos uma ilustração de Berthier prendendo o Papa Pio VI. E o Papa Pio VI foi um dos papas único que morreu na cadeia, morreu preso. E ele ficou lá e com isso realmente a igreja perdeu muito do seu poder. E aqui nós temos o fim do tempo profeticamente relatado, tanto em Daniel 7:25 que nós falamos, quanto também no Apocalipse, de 1260 dias ou 42 meses. Iniciando em 538, que nós já falamos com a derrota dos arianos, terminando em 1791. E aqui então tem que surgir o remanescente de Deus do tempo do fim. O remanescente de Deus ele é profetizado na Bíblia. Apocalipse capítulo 12 mostra a imagem do remanescente como uma mulher pura, vestida de sol, com uma coroa sobre sua cabeça com 12 estrelas, e ela tem debaixo dos seus pés a lua, né? Então, esse é o remanescente de Deus. O remanescente que tem que ter características. Uma delas é guardar os mandamentos. Com o final dos 1260 anos, a perseguição da igreja por Satanás, em 1798, se constatou que ele fracassara na tentativa de destruir o povo de Deus. Porque ainda havia pessoas guardando a lei, ainda havia pessoas lendo a Bíblia, e a palavra de Deus ainda era exaltada em muitos lugares. Agora vejamos as características do remanescente. Abra tua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Primeira característica.